seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à Mira do Guerreiro. Hoje estamos recebendo o delegado Vitor Barbosa, ele que vai falar um pouquinho aí sobre o dia a dia de um policial civil e também para você aí que quer ingressar na Polícia Civil, ele vai ter também dicas preciosas e ele está aqui comigo, com o Felipe. Seja muito bem-vindo, doutor Vitor Barbosa. Renata, Felipe, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui, né? Passando informações, tirando dúvidas. Então já agradeço de antemão o convite. Que bom. Bom, a princípio, eu quero saber o seguinte, muita gente tem essa dúvida. Como que funciona, como que é o dia a dia de um delegado da Polícia Civil? Como que é o dia a dia de um policial civil? O dia a dia de um policial não é fácil, né? A gente fala que a gente não tem uma rotina. Não tem uma rotina, porque a gente pode ir para a delegacia, tá tranquilo e em 15 minutos... 10 minutos, pode mudar. Tudo pode mudar. Então é uma rotina pesada, é uma rotina que a gente não sabe o que vai acontecer no dia a dia. Então é muito interessante. E também a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente, como policial, né, não só dentro da delegacia, como em uma operação, como indo e voltando para a delegacia, a gente tem que ter atenção redobrada. A gente não é um cidadão comum. A gente anda armado, então a gente pode ser reconhecido. A gente tem que ter todo o cuidado. E o dia a dia da polícia, para ser sincero, eu amo. Porque é justamente essa falta de rotina que faz o nosso cargo, não só de delegado, como de polícia, ser algo assim espetacular. Você chega na delegacia, uma ocorrência, você atende uma parte, você sai em diligência. Então é muito bom, é muito bom. Então para vocês que estão assistindo, que quiserem ser polícia... Vale a pena. Vale muito a pena. Vale muitas apesar histórias, dos riscos. Apesar de muitas histórias para contar, muitas operações. E eu digo o seguinte, na polícia tem espaço para todo mundo. Se você não gosta, eu sou uma pessoa que não vou querer sair para rua, não vou querer... Logicamente não é ter aversão à arma, mas tem que andar armado. Mas não vou querer sair pra rua pra fazer diligência, não vou querer cumprir mandado de prisão. Tem seu espaço. Na delegacia tem trabalho administrativo. O que mais ocupa hoje uma equipe lá, o trabalho? É a rua, a investigação ou é a burocracia? Não, tem de tudo. Acho que é dividido de forma igualitária, né? Tem o pessoal que vai pra rua, tem o pessoal que cuida do cartório, tem outro pessoal que cuida da investigação. Então tem de tudo na delegacia. Por isso que a gente fala que a delegacia, que a polícia tem espaço para todo mundo. E por que você decidiu fazer concurso, virar delegado? Você sempre sonhou ser policial? Na verdade, eu estava na faculdade, eu fazia um estágio num escritório na área civil. Aquilo era muito chato, era horroroso, prazo, corria, voltava, eu não entendia nada da área civil. E no final da faculdade eu comecei a estudar para concurso. Tinha um primo meu que era delegado federal, contou várias histórias dele. Eu falei, pô, é isso que eu quero ser. Delegado. Ele contava como se fosse um super-herói, não? Eu falei, é isso que eu quero ser, delegado de polícia. Então, em 2009, eu fiz o concurso que teve, fiz um curso presencial, que era toda quarta-feira, e nesse curso juntava muitos policiais nesse curso. Era um curso ali muito famoso na Tijuca, que juntava muitos policiais. Então, a gente via o dia a dia, ele contava aquelas histórias, eu falei, pô, é isso que eu quero ser. Lógico, tem estabilidade, né? Tem tudo que um cargo público oferece. Mas, além disso, ainda tem a vocação, né? Aquela emoção de ser polícia, de você investigar, de você sair pra rua. É muito bom, é muito bom. E pra quem não sabe como que funciona aí as escalas e os plantões? Isso, a gente tem um regime de expediente. Então, os policiais que trabalham a investigação, que trabalham no cartório, assim como os delegados titular e assistente, eles trabalham de segunda a sexta no expediente. E tem os policiais delegados que tiram plantão, que eles trabalham 24 horas e folgam 3 dias. Aí, esse policial fica na delegacia no plantão, recebendo as partes, fazendo registro, fazendo flagrante, e o delegado fica também junto com essa equipe plantonista, analisando as ocorrências, lavrando flagrante. Enquanto isso, tem outros policiais na delegacia que trabalham ali o papel, a investigação, e o delegado titular e o assistente dele que tocam as investigações. Então, quem quer trabalhar na polícia são 2 regimes. É o expediente, de segunda a sexta, e a forma de plantão, que é 24 horas e folga 3 dias. Agora, você percebe, doutor Vitor, entre os novos policiais que entram, sejam delegados, sejam detetives, inspetores, uma vocação maior para a parte operacional,
ou mais para a parte investigativa? Porque no Rio de Janeiro, você ser da área operacional hoje significa você, volta e meia, tá no morro trocando tiros com bandidos. Né? Exatamente. Eu acho que pela profissão de polícia está muito na moda, né? Você tem filme, tem seriado, então tá muito na moda ser polícia. O que eu vejo é que muitos querem entrar já para a parte operacional, né? Então, eu falo que até tem que ter muito cuidado, porque esses são bem novinhos. Tá certo que a Cadepol é excelente, é um curso de formação muito bom, só que eles não têm aquela experiência de rua ainda, né? Não tem aquela experiência, aquela visão de um policial que a gente fala mais cascudo, né? Que olha aquela situação e fala, olha, isso aí o cara pode estar armado, isso aqui, essa rua é perigosa, olha com olhos de polícia já, com olhos de experiência. Aliás, só para fazer um parênteses, tivemos agora na mega operação do 28 de outubro, um dos policiais que morreu era novo. Novíssimo. Era um policial da DRFA, né? Isso, de meses de polícia. Então, eu vejo que a maioria dos policiais que estão entrando, eles querem mais essa parte operacional. Mas tem que ter aquele cuidado, né? São novos de polícia, não é que não tenha a capacidade, mas são novos, não tem aquela experiência, né? Porque a Cadepol, ela vai ensinar na prática. A prática é a parte emocional. Como que trabalha isso? Do tipo, você vai para uma operação, você tem um dia mesmo na delegacia, às vezes, eu acredito, ainda mais hoje, Rio de Janeiro, complicado. Como fica a parte emocional desse policial? Como que é a preparação? Vocês têm acompanhamento psicológicos? Não, a gente tem lá um setor que cuida disso, a gente tem palestras, a gente sempre tem umas palestras que cuida da saúde mental, né? A administração nova está fazendo, já fazia, agora intensificou, tem realmente palestras, né, que cuida da saúde mental, porque a gente tem que cuidar da saúde mental dos policiais, que é muita pressão mesmo. É um cargo não só de delegado como de policial, um cargo que demanda muita responsabilidade. Você trata com o segundo direito fundamental do homem, que é a liberdade ali, né? Tem a vida, a liberdade. Então você trata com a liberdade de uma pessoa. Às vezes até com a vida. Por exemplo, você está numa operação, tira a vida de uma pessoa. Como é que você vai voltar para casa? Exatamente. Caramba, como é lidar com esse tipo exatamente, de situação? Ou balear uma pessoa. Caramba, como é que você vai voltar isso para casa? Teu filho, tua mãe, cara, podia ser, entendeu? Você fica pensando, então, tratar a saúde mental do policial é muito bom. A polícia, sim, faz palestras, mas também não supre ali. A pessoa, de repente, tem que, se estiver vendo que tem alguma coisa, procura uma ajuda, etc. Mas a polícia, ela está aqui fornecendo, está sempre ajudando os policiais, sim. A Renata tocou num ponto muito importante, que é esse da questão emocional. Você já teve algum caso de algum colega seu que morreu numa operação, ou até mesmo num assalto, alguma coisa? Como é que deve ser? Eu fico imaginando a equipe quando de repente perde um colega, seja numa operação, seja num... Não diretamente, né? Teve um colega da minha turma, o delegado Fábio, gente finíssima, faleceu. Agora o Bernardo também, que foi atingido, teve que amputar a perna. Enfim, é aquilo. A gente se põe no lugar, né, da pessoa. Caramba, podia ser eu ali, né? Então, você fica, às vezes, você vai para uma operação, caraca, será que vai acontecer isso comigo? E tem que ter, a pessoa quando fala que não, eu vou, não tem que ter medo, sim. Se está numa operação, tem que ter medo, porque o medo faz você ter cautela. Eu ia perguntar exatamente entendeu? isso. Tem que ter medo. A partir do momento que você não tem medo, você se sente seguro. Então, tem situações ali que você acha que está tudo bem e não está. Mas se você tivesse com medo, você teria mais protegido. Primeiro eu ia falar do delegado Bernardo, né? Que foi realmente uma superação e ele já está de volta. De volta ativa. E ser abraçado do jeito que foi por todos da Civil e tal, da cidade da polícia. Eu achei muito bacana, inclusive, as cenas. Agora, o medo de entrar numa comunidade, no medo de uma operação, isso faz parte da profissão. Quem entra sabe que tem que... E esse medo realmente tem que ser... A pessoa tem que... Eu acredito, o policial ali tem que saber lidar com ele. Agora, e no dia a dia? Porque vivemos no Rio de Janeiro, que praticamente é uma guerra civil, onde o delegado, enfim, policial, de modo geral, tá ali na linha de frente. Então, tipo, você vai se deparar com assalto, uma coisa, de repente, sou eu, ser assaltado, Felipe, vão levar os bens. Sabendo que você é policial, de repente, a história, o final, o desfecho vai ser outro. E como você lida com isso no seu dia a dia? Então, é aquilo, né? A gente anda sempre atento, sempre, né, com a família,
ou indo ou voltando do trabalho, a gente tem que ter atenção redobrada. E também por frequentar certos lugares, evitar. Tem certos lugares que a gente sabe, que a gente, infelizmente, que a gente tem que deixar de frequentar. Eu conto um caso, uma vez que tinha uns 6 meses como delegado, em um barzinho lá na Barra da Tijuca, frequentado por maus elementos. Só que eu ia naquele barzinho, quando não era polícia ainda, o pessoal ia ali pós-praia, tananã. Eu sentei no bar, a mesa do lado começou a falar um monte de coisa. Disso, daquilo, que matou, tananã. Aí eu olhei assim e falei, cara, vou sair daqui. Antes de eu sair, um rapaz na mesa do lado, ué, eu acho que aquele menino ali é delegado. Meu irmão, eu fui no banheiro, nunca mais voltei para aquele bar, nunca mais. Exatamente. Então a gente tem que ter, além essa prudência. Essa prudência, a gente tem que evitar de ir em alguns locais, determinada hora também, a gente tem que, né, vou sair muito tarde de algum lugar, tem que ter cuidado, assim, no dia a dia, no nosso lazer, enfim, não é, a gente, como eu falo, não é um cidadão normal, porque se a gente for reconhecido, teve o policial que faleceu, se ele não tivesse armado, de repente, ele ia ser assaltado. Mas o pessoal viu que ele estava armado, então é o quê? É a polícia. Vamos atirar nele. Aí atirou, infelizmente. E só como pelo fato de ser polícia. Essa relação hoje, por exemplo, digamos assim, a mecânica de relação com a família, com relação ao medo do que está acontecendo. É o tempo inteiro no Zap, mandando mensagem da família, querendo saber como é que funciona isso. Exatamente. A esposa, marido, mãe, pai, ainda mais quando sabe se vai para operação. Então, sempre quando eu ia para operação, eu nunca falava que eu ia. Porque senão minha mãe, minha familiar, a tensão na família. Não ia dormir. Porque se acontecer alguma coisa, ia acontecer. Se não acontecer, eu falo, olha, fui pra operação, aconteceu. Então é melhor evitar, entendeu? Fala um dia antes, olha, não, amanhã cedo eu vou ter alguma coisa, porque às vezes quer te ligar, você não consegue, não, amanhã cedo eu vou ter um compromisso, uma reunião, mas não falar também isso. Se ligar e não ficar atendendo, isso, a pessoa já é estranho. Se tratando de um policial, já estranho, né? Porque a gente, hoje, como a gente foi nessa modernidade de troca de informação, né, por celular, se você não liga para alguém, um policial e não atender, você fala, pô, é estranho, porque tem que estar ali sempre de sobreaviso, né? Claro. Doutor Vitor, nós tivemos aí, agora mudando um pouquinho de assunto, o caso do cachorrinho, do cão, do Orelha, que isso comoveu não só o Brasil todo, como o exterior, né? Ganhou páginas internacionais. E qual é a relação do cão Orelha, né, desses menores que possivelmente não serão punidos, com os pais? Então, quer dizer, como que vai acontecer esse processo, se esses menores serão punidos de alguma forma, ou se os pais que vão arcar, vão responder por essa crueldade toda? É interessante, né? Porque os cidadãos, as pessoas que ficaram, né, estarrecidas com esse carro, ficam perplexos. Que realmente não é que vai acabar em pizza, mas realmente o ECA, né, quando o adolescente ele comete o crime, ele não comete crime, ele comete um ato infracional. Então, o ECA prevê análogo ao crime. Então, o ECA prevê algumas sanções para o adolescente, né? Que é a advertência, a prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade, liberdade assistida e internação. Internação tem um prazo ali muito curto e para crimes com violência grave ameaça à pessoa. Então, dificilmente eles vão ser internados, né? Antigamente seria a FEBEM que chamava, hoje em dia não é mais isso. E tem um prazo ali de 3 anos no máximo. Então, se um adolescente mata outro, ele fica no máximo 3 anos internado no instituto. O conselho tutelar, nesse caso, é acionado? Como então, que funciona? Aí é aquilo, né? A pena não pode ter um princípio do direito penal, um princípio da intranscendência da pena. Você não pode passar uma pena, né, de quem cometeu para outro. Então, os pais, eles não podem ser responsabilidade de forma penal. É assim, meu filho cometeu um crime, vamos prender os pais. Não, eles podem, assim, ter cometido um crime de repente, de omissão, etc., se ficar comprovado isso. Mas, em tese, eles também vão ser condenados, que eu falo, não, mas eles podem ser submetidos a reuniões, a coisas
acessórias, não relativa à pena, mas pena mesmo, os pais desses meninos, eles não vão receber, né? E se tratando desse caso aí do Orelha, que a gente sabe que os adolescentes fazem aquele perfil playboyzinho, os pais ricos com dinheiro, a gente sabe que na maior parte dos casos, quando chega na justiça, acaba recebendo aí uma punição menor. Mas ainda sobre essa questão, justamente, a gente viu aí que o pai e o tio de um desses adolescentes, qual foi a iniciativa que ele tomou? Foi coagir uma testemunha. Aquela coisa tipo assim, eu posso, eu vou fazer isso. Aí eu pergunto, doutor Vitor, ainda tem muito hoje nas delegacias aquele negócio do sabe com quem estou falando? Ainda existe muito isso? Não estou me referindo naturalmente a casos de tráfico, assim, propriamente, sim. Mas ainda existe muito isso? Eu acho que não só na polícia, eu acho que em qualquer lugar, né? Se você parar numa blitz, né, o policial militar para alguém, o cara, você sabe com quem você está falando? Eu acho que existe isso ainda, né? Mas com essa proliferação de celular, vídeo, eu acho que as pessoas estão mais calmas em relação a isso. Né? Sabe quem falando? Começa a filmar a pessoa já baixa a bola, né? É uma arma interessante, até para o próprio policial. Até uma defesa do próprio policial. Pro próprio policial, mas tem sim. E como a população pode ajudar a polícia sem se colocar em risco? Isso aí, a polícia é interessantíssimo, que a polícia ela trabalha com informação. A polícia ela não tem uma bola de cristal, ela não tem. Então ela trabalha com informação que chega, né, faz a varredura dessas informações e a partir dali vai atrás do criminoso, vai atrás do objeto a ser recuperado. Então a polícia trabalha com informação. E a informação muitas vezes vem da população. Então há diversas maneiras de você passar essa informação para a polícia. Por WhatsApp, disque denúncia, as delegacias hoje tem Instagram, tem WhatsApp, pode passar, pode mandar mensagem. Então, a polícia realmente precisa da informação para trabalhar. E hoje em dia está muito fácil. Você pode mandar para o WhatsApp, mandar para o Facebook, mandar para o Instagram, mandar para o disque denúncia, no site da polícia, tem o site do Ministério Público e tudo de forma anônima. Então, hoje em dia está muito fácil a população ajudar a polícia. A gente sempre pede, né, para a população informar a polícia para a gente fazer um ótimo trabalho, né? Agora, eu percebo que é uma coisa que é visível na sociedade, que existe uma diferenciação entre a polícia civil e a polícia militar na visão das pessoas. Sim. E, quer dizer, por que você acha que a população, de um modo geral, reprova a polícia militar, mas tem uma visão muito melhor em relação à polícia civil? Eu acho que é por causa que elas têm funções diferentes, né? As funções são completamente diferentes. A polícia militar está na rua. É linha de frente. É linha de frente. Ela está ali reprimindo as pessoas. Então ela está abordando a pessoa na rua, ela está fazendo blitz. Então a pessoa não gosta de ser abordada. A pessoa não gosta de, tô aqui num trânsito. Quando eu fui ver, é o que? É uma blitz. Aí reclama. Esses policiais aqui estão fazendo blitz pra ir. Começa a falar besteira dos policiais. Mas não, eles estão ali em busca de droga, de armas, de carros roubados, de motos roubadas. Então a população, eu acho que tem esse menos carinho, menos afeto pela polícia militar, porque a polícia militar está na rua, está em cima. Não que a polícia civil não esteja, mas a polícia civil ela trabalha por trás, nos bastidores, ela investigando após o crime. Mas também tem o problema da formação, né? A exigência que é feita hoje para uma pessoa se formar na Polícia Civil, na Polícia Militar é menor. Isso também é a formação educacional, que eu digo, tudo isso. Você não acha que isso interfere também? Eu acho que pode ser isso também, dependendo do nível, que às vezes tem nível médio, nível... Né? Mas eu acho que a quantidade de policial militar, né, é muito maior que a quantidade de policial civil. Então, nós temos em torno de 40 mil policiais. Então, com certeza, né, mais o dobro da Polícia na Civil. proporção vai ter mais policiais, assim, que nesse sentido que você falou, do que do policial civil. Sim. Agora, voltando aqui, pra gente finalizar aqui esse caso do cãozinho, né, do Orelha, porque isso aqui realmente acho que abalou todo mundo. Acho que foi uma crueldade, assim, absurda. E qual o conselho que você daria? Eu vou te chamar de você, porque você é tão novo. Para os pais observar os filhos, do tipo, porque eu não posso falar, eu não posso afirmar isso, porque eu não sou psicóloga. Sim. Mas me parece que tem um grau ali de psicopatia, porque ninguém
normal vai agir da forma que essas criaturas agiram. Então, qual o conselho que você daria aos pais? Porque muitos pais hoje a gente vê passando a mão na cabeça dos filhos. Então, você, como delegado, o que você falaria para esses pais? Eu acho que o principal é os pais saberem falar não para o filho. Que hoje em dia eles não estão sabendo falar não. A criança, o adolescente, a criança no caso chora, faz birra, consegue o que quer. O adolescente faz aquilo, é rebelde, consegue o que quer. Eu acho que o primeiro é os pais saberem falar não para os filhos. Segundo, fiscalizar. Fiscalizar o filho. O que ele está fazendo? O que ele está assistindo? Com quem ele está andando? Que as companhias influem diretamente na pessoa, na personalidade do filho. E fiscalizar, por exemplo. Anteontem foi uma senhora na delegacia dizendo que o filho pequeno estava sendo extorquido. Eu falei, extorquido? É uma criança. Eles jogavam um jogo que todas as crianças estão jogando, não vou mencionar, mas um jogo que todas as crianças estão jogando. Ele conheceu uma suposta menina nesse jogo, foram para um outro aplicativo fora desse jogo, começaram a conversar. Essa menina pediu umas fotos dele e ele entregou as fotos. Garoto, menino. E depois não era uma mulher, era um bandido. Começou a pedir Pix. O menino ficou desesperado, falou com a mãe. Mas tem muitos que não tem essa liberdade com a mãe, ou com o pai. Não tem feria carinho com medo. De repente, em vez de pedir dinheiro... Como é que aconteceu? O bandido pedia, se corta aí e se filma, faz isso, maldoso, entendeu? Não, e tem a história também, doutor, da pedofilia. Exatamente. Quais os cuidados que os pais devem ter? Exatamente. Porque existe uma rede internacional de pedófilos. Internacional, isso aí. E como que funciona isso? Fiscalizar. Como é que você vai entregar um celular desse aqui novinho para um menino, para ele ficar jogando? É fiscalizar, olha, você vai poder, você quer jogar? Você vai jogar tal hora, eu vou ver o que você tá fazendo. Não é, não, ele fica trancado no quarto, bate na porta, tá fazendo o quê? Tá mexendo aonde? Tem que ser chato, Se não for chato, pode acontecer, isso aconteceu. Esse menino, e ele falou com a mãe, né, que o homem, o menino tava pedindo dinheiro, mas poderiam ter falado, de repente pedia, mãe, me dá um dinheiro, transfere pra minha mãe. E sorte, em tese, que o bandido só pediu dinheiro, porque podia ser um pedófilo, pedir mais foto, pedir mais vídeo, pedir coisa. Aliás, essa questão da internet, em cima ainda do caso do Orelha, eu fui fazer uma pesquisa e fiquei chocado, Renato, que existe um coletivo de ONGs internacionais que trabalha em defesa dos animais. Na verdade, são 45 ONGs de vários países. Só no ano passado, eles detectaram 80 mil links, grupos de um Telegram e em outros aplicativos, onde são compartilhados vídeos só de batendo em animais, e matar animais, principalmente cachorros, gatos e macacos, e que existe um mercado onde a maioria é adolescente que ficam compartilhando, inclusive, tipo assim, aquela coisa, a gente que era adolescente, o cara dizia assim, eu fiquei com aquela menina, outra, tirando onda, fizemos isso aqui com o cara. Então, quer dizer, é uma coisa doentia. Doentia, né? Isso aí é psicose. Chama até, agora eu até vi o nome, é zoosadismo. Zoosadismo. Doutor, e aí? São cometidos por menores. Menores, e aí? Exatamente. Não há punição. Então, a gente tem que pensar em dois aspectos. Não só a redução da maioridade penal, porque esses jovens, né, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem viajar, eles sabem, até alguns não podem, mas beber. Eles sabem, né, se relacionar sexualmente. Eles sabem, mas não sabem o que estão fazendo quando fazem o mal. Então, quando querem fazer alguma coisa, eles podem. Agora, quando fazem o mal, eles são inimputáveis. Então, a gente tem que discutir aí a redução da maioridade penal e também essas medidas que o ECA prevê. De repente, o ECA seja revisto para colocar medidas mais graves para casos mais graves que nem esse. Porque nesse caso desses jovens, dificilmente vai dar em alguma coisa para eles. Dificilmente. Olha, lamentável, né, Felipe? Dificilmente não vai dar nada para eles. Com certeza. E como você bem colocou, os pais não vão poder pagar a pena deles, né? Então,
situação, enfim, lamentável. Agora, eu queria que você me contasse casos inusitados que já aconteceram no seu plantão. Ah, tem muitos casos, tem vários. Cada mergulho é um flash, cada dia é uma emoção Tem algum diferente. que Cada você dia. se lembra aí? Não, teve um que uma vítima foi fazer um registro de ocorrência e acabou presa. Como assim, gente? Exatamente. A vítima estava lá em Copacabana, a vítima chegou chorando, falando que os 2 celulares dela tinham sido roubados, que eram de trabalho, e um pessoal que foram roubados, beleza, roubado. Tá bom, então a gente vai apurar onde é que foi no que tá na rua, já foi uma equipe pra rua, tananã. A gente falou, pô, tem um rapaz aqui que foi preso hoje também nesse roubo de celular. Quer ver se reconhece ele ou não? Ela foi, a gente botou ele no vidro lá, foi ele, começou a gritar, foi ele que roubou. A gente, então, né, a gente foi conversar com ele. Pô, mas foi você? Não, pelo amor de Deus, eu nem passei por essa rua, não sou eu, pelo amor de Deus. Aí eu falei, cara, tá estranho, o cara, né? Eu falei, vou dar uma chance, tá estranho. Aí o policial teve uma ideia. Vamos ligar pro celular dessa menina? Quando ligou, o celular tocou na bolsa dela. Acredita? Que isso? Falsa comunicação de crime. E nesse caso, denunciação carinhosa, porque ela apontou que seria aquele cara. Sim. Então, aí ficou presa em flagrante, pra você ver. Aí ela queria, eu acho que dar um tombo no seguro do celular. Olha, E gente, ela que loucura. foi fazer um registro de roubo de celular e acabou sendo Doutor presa. Vitor, e por falar em roubo de celular, enfim, hoje em dia os golpes estão aí, né? É golpe de todas as formas, de todas as maneiras, e o povo, infelizmente, às vezes acaba caindo. E não é só idoso, às vezes nós, outro dia ligou um cara do Itaú, eu falei, gente, e não, porque eu tô ligando, eu falei, pô, sábado, o cara me ligando, Estranho. ainda tentei, ele falou, não, porque teve uma movimentação estranha aqui, eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou ver aqui depois, se for o caso, eu entro em contato. Liguei pro banco. O banco falou Mentira. não, era mentira. Então, quer dizer, e cada vez eles estão se aperfeiçoando Com mais, certeza, golpistas mais. E qual que é o conselho básico que você dá aí, principalmente para as pessoas mais idosas, que às vezes não tem essa coisa que o mais novo tem de lidar com o celular, com as redes sociais, né? O que fazer? Procurar a polícia ou procurar um parente que saiba lidar mais com a parte tecnológica? O que fazer quando se percebe que é um golpe? Ou às vezes nem percebe, Não, nem né? percebe. Hoje em dia a gente tem diversos tipos de golpe. Diversos mesmo. A gente tem um golpe do intermediador do carro, a gente tem um golpe do Pix, a gente tem muitos golpes mesmo. Hoje até através da inteligência artificial, eles clonam a voz, Sim. clonam Imagem, o vídeo, né? imagem. Então, tá muito complicado hoje em dia acreditar. Vimos agora recentemente o caso da mãe do Adriano. Isso. Ah, é verdade. Que morreu em 16.500 reais. Não, ia morrer. chegou Vamos a lá. perder o dinheiro. Chegou a perder. Vai voltar, Mas vai receber de volta. Já recebeu. Já recebeu? Aí. Ali foi um milagre. Milagre, entre Ali aspas. Adriano fez ali uns... Não, né? o Adriano disse que o diabo ia descer na terra. Aí o criminoso fica preocupado. Ficou preocupado. Mas só terminar, desculpa. Então, acho que a pessoa, quando ela recebe uma ligação, uma mensagem, o bandido ele trabalha na urgência. Você tem que fazer isso agora, tem que fazer isso, senão você vai perder o dinheiro, senão até comprar. Às vezes você vê um produto e é golpe, né? Aquele produto não existe. Aí quando começa aquela urgência, você tem que comprar, você tem que fazer, já é estranha. Quando recebe uma ligação, uma mensagem, desliga a ligação, termina de não dar continuidade no WhatsApp, na conversa, e vá procurar por quem está se passando, né? Não, porque ainda tem o golpe do se passar por, né? É aquela coisa do filho, foi sequestrado, e agora com essa coisa que você pode clonar a voz. Clonar a voz, está muito complicado. Exatamente. Antigamente era aquele esquema dentro do presídio, ligava para a pessoa, botava uma voz, aquela coisa. Aí a vítima... Aí dizia que era... Mas hoje a tecnologia permitiu que fosse muito mais sofisticado. Clona voz, clona né? vídeo, hoje em dia tá... Gente, eles são terríveis. Se eles usassem essa inteligência para o bem, exatamente, né, iam ser grandes empresários, engenheiros, e por aí vai. Se o bandido usasse a inteligência às vezes para o bem, eu já vi bandido que montava celular dentro do presídio, vinha cada peça separada e quer dizer, uma pessoa engenhosa desse jeito, se usasse isso para o bem, faria alguma coisa. Mas eu queria entrar num campo polêmico. Delegado Vitor,
Hoje, muito se discute a questão da violência contra a mulher, casos de Sim, feminicídio, de violência. Mas existem também casos, que eu acredito sejam minoria, mas existem, em que a mulher comunica que está revoltada com o companheiro, com o ex-companheiro, e vai à delegacia dizer que foi agredida. Esses casos estão aumentando, está aumentando o número desses casos de... A gente sabe que feminicídio, violência contra a mulher, cada vez tem mais casos. Os números mesmo têm mostrado agora, 2025 saiu já a estatística. Mas também estão acontecendo muitos casos de mulheres que por vingança fazem comunicação, falsa comunicação. Tem casos desses sim, não são muitos, mas tem diversos casos desses. Como é que vocês destrincham isso? Como É complicado, né? Complicado porque na maioria dos crimes contra a mulher, o crime é feito sem testemunha, né? Então ali é no interior da residência, sem testemunha, então fica complicado analisar ali o que de fato ocorreu, Mas a gente tem a Lei Maria da Penha, que não é ideal, ela pode melhorar muito mais e ela dá essa proteção para a mulher. E algumas mulheres podem utilizar isso a favor dela. De repente quer ficar ali na casa e briga com o marido, aí pode inventar alguma coisa para ficar ali. Mas na maioria das vezes realmente tem esse tipo de agressão por parte do homem. Tem casos assim, né, que o Felipe falou, mas não sou, ao meu ver, na minha delegacia eu não vi muito não, mas é muito mais caso de agressão, tentativa de feminicídio do que invenção por parte da mulher, mas existe sim, com certeza. Porque muitas das vezes a mulher vai até a delegacia, dá parte, faz e diz, olha, eu tô correndo risco, aí dá aquela medida protetiva. E ela acaba sofrendo violência e muitas das vezes perdendo a vida. Exatamente. São várias nuances, né? Eu acho que a grande parte, quando a mulher ela volta na delegacia e pede para retirar a queixa, que dependendo do crime não é nem queixa, né? É representação, mas tem crimes como a lesão corporal, que não com representação, ação pública incondicionada. A maioria das vezes a mulher ela depende financeiramente do homem. Então, quando ela volta para casa, ela fica sem apoio financeiro e quer voltar para uma delegacia para famosa retirar a queixa. Então, o que eu acho que a prefeitura, o governo do estado tem que ter uma rede de apoio para essa mulher. Foi mulheres vítimas de violência doméstica, um abrigo, alguma coisa do gênero. Tem, mas são poucos. Investir mais nisso, porque senão o Estado ele vai acabar incentivando mais a violência contra a mulher. Porque quando eu fiz a pergunta, não era nem aquela que retirou a queixa, é aquela que manteve a queixa e mesmo assim, mesmo com a queixa, ela é brutalmente espancada ou assassinada mesmo. Então, infelizmente, a Lei Maria da Penha não é perfeita. Ela iniciou há anos, uma ótima ideia, e com o tempo ela está se modernizando. Então a medida protetiva ela não vai impedir que um homem faça alguma coisa. Então não vai impedir fisicamente. Eu tenho medida para você, contra você. O homem pode ir lá e cometer um homicídio contra a mulher. Então a gente tem que ver outras medidas, por exemplo, vamos botar um relógio, né, um relógio na mulher vítima e tornozeleira no homem. Se chegar perto, apita, entendeu? Alguma coisa do gênero. Porque exatamente. A tornozeleira eletrônica não está funcionando. A gente sabe o que acontece, que o monitoramento da tornozeleira eletrônica, ele não a reação não é imediata. Sim. Então, o que acontece? Eu acho que tinha que ter um sistema. Exatamente. Como o delegado está falando. Isso. Porque o que acontece? Não adianta nada você, no dia no seguinte, papel tem. Pois é. Fulano de tal. Você não pode se aproximar. Isso não vai imprimir. Violou o espaço, não sei o quê. Isso vem no relatório no dia seguinte, que é enviado para o juiz. Entendeu? Aí o juiz pode determinar alguma coisa. A prisão. Ou para o delegado, aquela coisa. Mas não há aquela coisa imediata. Porque, como disse a Renata, a pessoa fez a queixa, não retirou a queixa, tem a medida protetiva, conseguiu da justiça a medida protetiva. E mesmo assim sofre a violência. Exatamente. Mas o fato de estar com a tornozeleira eletrônica não impede que vá na casa da pessoa. Exatamente. Teria que ter, então, quando chegou perto... Isso aí, alguma coisa, algum sistema. Exatamente. Polícia imediatamente. Exatamente, porque a medida protetiva está no papel.
você entrega o papel pro homem e fala assim, ó, você não pode se aproximar dela. Mas quem disse que isso não impede dele se Não aproximar? vai impedir, Então, pode não impedir. então a gente tem que ter ali alguns sistemas, esse sistema né, de aproximação, ou um sistema de proteção à mulher com abrigo, algo do gênero, de repente de trocar a identidade, não sei. A gente tem que pensar em alguma coisa para modernizar essa proteção, entendeu? Agora, doutor Vitor, mudando mais uma vez de assunto. Vamos falar aí pro pessoal que quer ingressar na polícia, né? Você tem um curso de mentoria. Isso aí. Então, eu queria saber qual a diferença da mentoria pro curso normal, né? De preparação policial. Mentoria, o aluno, ele tem um mentor, né? No caso, pode ser eu, pode ser qualquer outro, e então ele ensina o caminho das pedras da aprovação. O que você tem que fazer, como é que você tem que estudar, as técnicas de estudo, como se motivar, como ter essa rotina de estudo, como escolher o material, e você faz um planejamento semanal. E tem outros cursos não, tem curso que você só compra, recebe o material e você mesmo que se organize. Não, entendeu? e deve ser complicado, porque são não sei Milhares quantas de cursos. matérias e milhares de cursos, e você Exatamente. pega aquele material todo e fala, gente, eu começo por onde Por isso, e como que vai, exatamente. quantas horas eu me dedico a determinada matéria, o que cai mais, e você com a sua mentoria, como que faz? Eu estudo com a pessoa, né? Sento com ela, vejo quanto tempo ela tem que estudar, quantos dias, o que ela faz, se tem filho, se não tem, se trabalha, se não trabalha. Então a gente monta um cronograma de estudo para ela e a gente faz ali, ensina as técnicas de estudo, técnicas de leitura, técnicas de marcar, né, o livro. Então é muito interessante, porque é bom a pessoa estar com alguém que já trilhou esse caminho, né? Então é muito interessante esse de mentoria para qualquer tipo de pessoa, para quem está começando, para quem está perdido. Porque eu vejo que, por exemplo, tem uma pessoa que tem um conhecimento meu que está estudando há 8 anos para delegado, 9, 10 anos, só estudando. Tem algo de errado. Possivelmente. E não quer ajuda. Ele fala, não, vou passar. E não quer ajuda, tem algo de errado. Alguma coisa está fazendo errado. Até um dia eu vou falar assim, vou te sentar para você para ver o que você está fazendo, para eu não divulgar para os amigos o que você está fazendo, né? Porque não está funcionando. Então, as pessoas têm que ter ali, andar com pessoas que já passaram para tentar seguir o caminho da aprovação, né? E para quem está pensando em fazer concurso para a polícia, seja delegado, seja outra função, outro cargo da Polícia Civil, quem está nos acompanhando agora, quais são as provas, os testes que tem para você ser aprovado para fazer o curso da Polícia Civil? Então, isso depende de cada estado, né? Cada estado tem um edital, então é muito bom o aluno, o concurseiro, de saber ler o edital. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, né, para o policial, então, as questões objetivas. Inicialmente é a prova das matérias, digamos assim, de conhecimento geral. Isso, aí cai, lógico, penal, processo penal, etc., administrativo, constitucional. Para delegado já cai direito civil, cai medicina legal, e para delegado é um concurso mais difícil, né? Prova oral, né? Prova objetiva, discursiva e oral. Não tem TAF aqui para delegado de polícia dos Estados Unidos, não tem um TAF, né? Que é o teste, de aptidão física, né? De correr, de pular, não tem. Para delegado não que eu ia até tem. perguntar aqui isso. não tem, mas tem que se preparar também para isso. Porque tem que se preparar para isso, né? Porque tem estado que, né, que pro concurso de delegado tem um TAF, então você tem que fazer a corrida, fazer a barra, fazer o Então não adianta só estudar. Não adianta só estudar. Tem que se preparar fisicamente. Pra polícia. Isso aí, você tem que fazer, não é abandonar o exercício físico. Tem que ali fazer sempre, porque senão não adianta nada. Você estudou tanto. E vai morrer ali na atividade física, entendeu? Me disseram, não sei se procede, se aqui no Rio de Janeiro tem, que também tem prova de oratória. Tem prova oral, exatamente. Para delegado no Rio, aqui. Acho que para todos os estados do Brasil tem prova oral, salvo engano. Mas no Rio aqui é bem puxado, É objetiva, discursiva e a prova oral, né? É o que eu falo para todo mundo que está estudando. Acho que são quatro pilares que os alunos, que os concurseiros, ele tem que ter, né? Que é a constância, a disciplina, foco e planejamento. Tem que ter esses 4 pilares. Não adianta você... Constância, disciplina, planejamento e foco. Porque você tem que ter a constância ali, de estar sempre estudando. Sempre. Disciplinado, de estar sempre seguindo ali o teu planejamento. Você tem que ter um planejamento e foco. Tem que estar focado naquilo. Você não pode se distrair pegando celular,
mexendo no computador. Então são esses 4 pilares que eu falo para os concurseiros, você tem que ter. Tem que ter constância, disciplina, planejamento e foco. Sem isso você não passa. E quem é o maior concorrente do concurseiro? Eu acho que o pior concorrente, no caso, né? O melhor concorrente, assim, não é... São 2 tipos de concorrência que o concurseiro tem. É ele mesmo, lógico, porque hoje em dia, eu até fiz um post no Instagram sobre isso. 70% se inscreve, 50% faz a prova, 30% estuda, 20% realmente estuda e 1% tá ali na briga mesmo. Então, o concorrente do concurseiro é ele mesmo, ele tá disputando com ele mesmo. E lógico, o outro concorrente que atrapalha o estudo é o celular. É o celular. Eu acredito que é sim. o celular. É você o celular. Tem que desabilitar as redes sociais. Eu vejo muita gente estudando e no Instagram, quando é que... Eu falei, cara, você tá no Instagram ou tá estudando, entendeu? Quantas horas por dia aí são mais ou menos suficiente para quem tá estudando para um concurso como o da polícia? Olha, isso é bem relativo. Isso é bem relativo. Eu falo com meus alunos que não tem a quantidade de hora correta. Não tem. Porque às vezes você tem o dia todo para estudar e não aproveita. Ali das 8 horas estudando, líquidas mesmo que você focou foram 2. Às vezes tem um aluno que tem 2 horas só de estudar, 3 horas, e essas 3 horas ele focado, ele ali estudando firme. Então acho que é aquilo, não é a quantidade de horas por dia, você tentar estudar um pouquinho cada dia, um pouquinho. Hoje eu consegui estudar 5 horas. Amanhã eu vou conseguir estudar 2. Outro dia meia hora. O importante não é a quantidade de horas. É a constância. Todo dia você pega aquele tijolinho do estudo. Hoje eu estudei. Põe um tijolo lá no muro. Hoje eu estudei. Esse tijolo foi menor do que o outro. Mas tá indo. Dia o muro é construído. Vamos lá. A realidade da carreira é muito diferente da expectativa do candidato? Não, a realidade, assim, é uma realidade, como falei, a gente é apaixonante. É apaixonante aquilo, porque eu falando do cargo de delegado, porque o cargo de delegado é um cargo híbrido. O que quer dizer isso? É um cargo jurídico. Jurídico por quê? Porque você está ali, você pede, representa pela prisão, representa pela busca e apreensão, lava o flagrante, faz um relatório de inquérito. E é um cargo que operacional, que você pode ir para a rua, você pode botar o colete, pegar o fuzil, ir para a rua, prender os outros e fazer o cumprimento das diligências. Então, o cargo de delegado é interessantíssimo, porque é um cargo híbrido. Ô Felipe Melo, mas sabia que se eu fosse polícia, eu queria ser inspetora? Você queria ir pra rua, eu queria... Ia cuidar da parte de investigação. Eu queria ser essa parte ia pra de investigação. Ia pra rua. Não, eu fico imaginando... Eu ia fazer mais. Não, eu fico imaginando homicídios. você entrando, homicídios, olha aí. Subindo a ladeira do morro com uma R15, entendeu? Já pensou? Já pensou, não sei, eu tô pensando aqui, de repente dá eu tempo, vou fazer dá essa tempo mentoria dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Em mentoria, pela sua experiência, esse contato com os alunos, o perfil hoje do candidato está mais para a vocação de ser policial ou muitas vezes na busca de um cargo de estabilidade, né, profissional? Então, isso aí eu acho que está muito dividido. Tem gente que está ali pelo cargo só, pela estabilidade, pelo famoso contra-cheque. Mas é aquilo, na polícia não adianta você querer só ser funcionário público. Você tem que ter vocação. Tem que ter. Porque você trabalha, você está ali servindo a sociedade. Então você não está ali para ganhar o teu salário, ter minha estabilidade, meu contra-cheque e vou embora. Não, você está ali para atender o público, para fazer um bom trabalho. Então, sempre quando eu falo com meus alunos, vocação. Quando eu vejo que tem um aluno ali, que não gosta disso, que eu já vejo que não tem um perfil da polícia, eu chego para ele e falo, olha, você não tem um perfil de polícia, você não quer estudar para o Tribunal de Justiça, você não quer estudar para auditor fiscal, não tem problema, que eu estou vendo que seu perfil não se encaixa. Não se encaixa, entendeu? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas estão querendo, são vocacionadas, né? Porque a polícia hoje está em voga, né? Tudo é seriado, é filme. Se você pegar ali no Netflix os seriados, a maioria é policial. Aliás, a Renata e eu somos... A maioria somos. Nós devoramos essas séries policiais. A maioria é policial, não é? A maioria. Então, o pessoal gosta, quer ser aquilo. Mas tem outros que estão ali, quero meu cantinho. Já entra na polícia querendo, né? Se encostar em algum lugar, etc. Era o que antigamente
antigamente se chamava, no jargão policial, se chamavam os papeleiros. Papeleiro. Os papeleiros, que só senta atrás da mesa, mas aí fica não lá, tem manda graça. o inspetor, o Não, e ser adjunto ir lá polícia pra rua e ele só fica lá só despachando. Não. Aí tinha aqueles papeleiros que quando chegava na hora de... A equipe fez uma apreensão, uma prisão de destaque, aquela coisa toda, aí saía de trás da mesa para dar entrevista para a imprensa, porque ele era o titular da delegacia. E tem que lembrar que aqui no Rio de Janeiro, ser polícia não pode ser para amador, né? Sim, com certeza. Aqui tem que realmente ter vocação e sabendo que estamos numa cidade quase vivendo uma guerra civil. Isso aí, e isso é muito uma importante. guerra civil Exatamente. Exatamente. Agora vamos lá, pro pessoal aí, para você que sonha em ser polícia, doutor Vitor, como pode entrar em contato com você para procurar essa mentoria? Você já tem... são cursos? Não são cursos. Mentoria mesmo, o nome é mentoria. Como fazer? Então, hoje em dia a gente tem, né, no mercado, muita gente. Tem gente que dá mentoria, tem gente que dá material, tem gente que vende simulado. Então, é muita oferta. A gente está com muita oferta de produto. Então, a pessoa tem que parar, analisar, qual o melhor para mim? Qual o melhor? Eu acho que o melhor de todos, né, são os mentores, que faz mentoria, porque vai te auxiliar ali na escolha do material, de técnicas, de estudo, de tudo, vai te ensinar um caminho da aprovação, né? Não vai chegar, olha só, você estudando assim, a técnica vai ser aprovada. Não, é o que eu falo. Eu não vou te dar uma fórmula mágica, eu vou te dar o caminho. O caminho das pedras. O processo. Isso, sim. O processo, não tem... Não vai dar o peixe, mas vai como se pesca. Exatamente. O processo é esse, tem que fazer isso. Aí a pessoa tem que querer também. Isso. Então, quem estiver interessado, é só me procurar no Instagram, Victor BMP, Vitor Barbosa Maranhão Pinto, Victor BMP. Tô lá no Instagram, sempre postando dicas diárias, dicas jurídicas. Postei do caso do cachorro. Do Orelha. Aí o pessoal ficou indignado. Quando eu falei, o pessoal ficou indignado. Porque muitas pessoas que seguem a gente, que são policiais e professores, não são da área jurídica. Então, quando eu falei ali que não ia acontecer nada com aqueles jovens, o que é verdade, né? Vai acontecer uma advertência, uma prestação de serviço à comunidade, mas não à altura do crime que eles cometeram. Muitas pessoas ficaram abismadas. Não vai acontecer nada. Eu falei, não vai, porque eles são menores, 18 anos, são considerados inimputáveis. Aí muita gente que é de fora, né, da área jurídica, foi assim, impressionada. Fica revoltado. Revoltado com a situação. Eu, inclusive, mesmo acompanhei, eu acompanho, sigo o Dr. Vitor. Então, por favor, repita o seu Instagram. B de Barbosa, M de Maranhão, P de Pinto. Victor BMP. Até para você mesmo que não deseja aí entrar no ramo aí da polícia, o ramo policial, mas é bacana porque o doutor Vitor, né, dá dicas maravilhosas, exatamente. Mas venho com vocação. Com vocação, é isso que a gente quer, com vocação. Maravilha. Exatamente. Doutor Vitor, que é um guerreiro, eu agradeço imensamente. Eu que agradeço. Te agradeço, sem dúvida. Foi excelente a conversa. Aqui na mira do guerreiro, a sua participação, muito bacana. Quer deixar algum recado para quem quer se preparar aí para a polícia? Qual o recado final? É isso que eu falo, se você quiser vir para a polícia, tem que ser vocacionado. Não adianta vir para cá como funcionário público. Lógico que o policial, o delegado é um servidor público, mas não é um servidor público comum. É um que serve à sociedade, tem que estar disposto a ajudar. Você trabalha numa delegacia, trabalha num ambiente que as pessoas não estão ali elas procuram a delegacia porque elas estão com algum problema. A pessoa não vai procurar a delegacia porque está feliz. Ela procura a delegacia porque está com algum problema. Ou que foi roubada, ou que foi assaltada. Então, tem que ter essa visão que você está ali para servir a sociedade. Essa vida de policial é uma vida com pressão, é uma vida que você ter que podar algumas das suas atitudes, alguns dos seus lugares você tem que ir, mas é maravilhoso. Podem vir para a Polícia Civil. É isso aí, gente. Eu agradeço. É você que acompanhou aqui na Mira do Guerreiro mais uma vez. Doutor Vitor, muito obrigada. E até uma próxima. Felipe Melo. É isso aí, Renata. Abraço. Tchau, tchau.